Vera, então sigo falando sobre Raquel Dodge, porque ela encaminhou um agravo ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a restauração da prisão do empresário Jacob Barata Filho. Ele foi libertado pelo ministro Gilmar Mendes pela terceira vez na semana passada. A procuradora argumenta que o ministro não tinha competência para tomar a decisão sobre o habeas corpus, porque o ministro Dias Toffoli é o responsável pelas decisões que envolvem a Operação Cadeia Velha. E agora cabe ao próprio Gilmar Mendes a análise do recurso apresentado pela Procuradora-Geral da República. Se o Gilmar Mendes negar, o caso deve ser analisado pela segunda turma da Corte. E ainda, né, no Rio de Janeiro tem uma história... Ah, não, isso aqui daqui a pouquinho. Vou passar a bola sobre esse assunto aqui, daqui a pouquinho esse. Passo a bola para você, Andreasa. O Gilmar decidiu, ele mesmo decide se tem que decidir o que ele decidiu antes? Que coisa, né, Patrick Santos? Ô, Patrick Santos, ó. Patrick Santos. É o hábito. O Patrick está curtindo as férias. Ó, só pra dizer que o Patrick acabou de mandar um stories aqui no Instagram, que ele tá curtindo um Ramon. Tá preocupadíssimo. Na Espanha, tá? Então. Neste exato momento. Acho que é por isso que ele pensou nele. Tá preocupadíssimo. Veja o que é pior, Vera Magalhães. Veja o que é pior. Eu faço uma referência ao Patrick Santos e nem nos ouvindo o sujeito está. Tá realmente bizarro. Só mandando mensagem aqui pra tripudiar. Xará, é o seguinte, eu realmente não consigo entender, eu acho que a Raquel Dodge está certa nesse ponto, nem acho que o Gilmar Mendes não tenha competência. Ele tem na condição de Supremo, na condição de ministro supremo, tanto que o fez. Mas para que a insistência em marcar essa posição, né? Porque já me parece uma afronta, né? Uma espécie de birra, a compra de uma briga, a bola está com um Dias Toffoli, por que não deixar o juiz natural tomar conta do troço? É tudo muito estranho, me parece um desgaste. É o seguinte, o Gilmar Mendes continua falando, diariamente dando entrevistas, diariamente comentando a vida pública no Brasil, diariamente, muitas vezes, antecipando voto. Para que isso? Em algum momento é necessário, não digo recuar, mas recolher. E você, Madureira? Bom, eu acho que deviam aproveitar, já que o Jacob Barata é um cara rico, e botar uma roleta na cadeia lá de Benfica, né? Porque fica mais fácil se entra e sai, né? De Jacob Barata e do Leles Correia. É óbvio, eu tinha falado ontem, já que o Gilmar Mendes tinha invadido o território jurisdicional do juiz Toffoli, né? Ele tinha exacerbado as funções dele, não poderia realmente ter julgado, eram duas, ele podia ter julgado uma, a outra não, mas enfim, foi feito, foi solto. O que eu acho é que o Gilmar Mendes, já que ele gosta de falar tanto em público, Andreasa, seria então bom ele explicar essa relação que ele tem com o Jacob Barata, né, de ter sido padrinho de casamento da filha do Jacob Barata, do cunhado dele ser sócio do Jacob Barata, da esposa dele trabalhar no escritório que defende o Jacob Barata. Enfim, seria de bom, já que ele gosta de falar tanto, tá aí um bom assunto, vocês não acham, não? Para mim, o que chamou a atenção nesse episódio foi a ênfase com que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, criticou a conduta do ministro Gilmar Mendes. É uma coisa importante, porque ela é amiga do Gilmar, teve o aval dele para sua indicação, e isso era algo que pendia sobre a cabeça dela como uma espécie de espada. O fato dela ter tido a indicação avalizada pelo Gilmar era usada pelos detratores dela como algo contra ela. Com isso, eu acho que ela demonstra independência em relação ao ministro, independência para analisar as questões sob a ótica do Ministério Público, e ela reiterou o pedido de prisão do Jacob Barata, disse que é necessário que ele permaneça preso para que transcorram bem as investigações, e foi muito explícita e enfática ao dizer que o ministro ofendeu o princípio do juiz natural, que é aquele segundo o qual alguém que já está julgando causas correlatas a um processo deve julgar todas as demais que entrarem, todos os recursos,
todas as demais petições. E agora ela disse também que vai se manifestar em breve sobre aquele pedido de impedimento que o Madureira se referiu ontem aqui. E ela disse que vai logo dar uma manifestação a esse respeito. Então, a Raquel Dodge vai se descolando dos seus supostos padrinhos, demonstrando uma independência e uma firmeza que são importantes neste momento para o Ministério Público. Diga, Andreasa. A Vera tem toda a razão. Há uma afirmação de independência da Raquel Dodge nesse episódio. Ela estava sob suspeita em decorrência de sua relação com o Gilmar, sabemos que ele trabalhou para que ela fosse indicada. Ela, com essa decisão, com esse pedido e com as suas últimas movimentações, mostra independência ou pretende mostrar independência. Não é algo desprezível, há um cálculo político aí legítimo. Uma questão fundamental nessa bateção de cabeças, nesse choque entre instâncias, na pressão da PGR sobre o ministro do Supremo, o que se lê disso, mais uma vez, é insegurança jurídica. Né? É o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, alimentando um ambiente de insegurança jurídica, que é para o cidadão. Não importa que seja o Jacó Barata, aquele que precisa estar preso. Poderia ser alguém contra quem não houvesse tantas provas. E entra, sai, volta, recurso, jeitinho. Porque vejam, a decisão do Gilmar Mendes para soltar novamente o Jacó Barata não é tecnicamente incorreta. Qualquer um consegue defender tecnicamente a decisão. Mas quando o sujeito faz isso repetidamente, e nesse caso, evidentemente invadindo o espaço do juiz natural, no caso do Toffoli, é um investimento lamentável, desnecessário no ambiente da insegurança jurídica. Isso é o que há de mais grave acontecendo no Brasil. É o Supremo Tribunal Federal em que todos os seus ministros, todos, a depender do grau, investem contra um ambiente de segurança individual. Vocês viram recentemente o Supremo Tribunal permitir, a Suprema Corte do Brasil, minha gente, permitir que a lei retroagisse para punir um réu. Não é aceitável. O Fachin autorizou o cumprimento de pena extrajudicial. Não dá, entendeu? O Gilmar Mendes contribui, é preciso dizer, para esse ambiente de insegurança. Você, Madu? Olha, eu acho que com relação a essa questão da insegurança jurídica que o André está falando, dessa questão de um juiz manda prender, o outro manda soltar, como já disse, é impressionante, a gente acaba se repetindo aqui, é o que mostra a dissolução, a anomia, o desmonte das instituições do Brasil. Quer dizer, não só pela verborragia do juiz da Suprema Corte, que é uma coisa que eu acho que só acontece no Brasil, né, de você ter juiz pela Suprema Corte dando entrevista, palestra todo dia, toda hora, né, principalmente para público leigo, né, se manifestando politicamente. Isso, evidentemente, aumenta a insegurança jurídica, mas eu acho que isso aí está em consonância com o resto que ocorre no país. Você vive em uma insegurança econômica, você vive uma insegurança política e vive a insegurança explícita, né? Agora eu estava acompanhando aqui, um policial tomou, dentro do helicóptero voando, tomou um tiro aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, é inacreditável, né? A dissolução do país, é um fato que faz parte já do nosso cotidiano e, como eu falei, a gente vai lidando com isso como se fosse trivial, como se fosse normal. Não, e não é, né? É gravíssimo e algo tem que ser feito. Eu aguardava uma manifestação da presidente da Suprema Corte. Eu não sei, ontem a Vera até esclareceu esse ponto, se é o caso.
Mas, aparentemente a Raquel Dodge vai se manifestar novamente. Acho que para ver se mantém ou não a reclamação. É muito difícil o plenário do Supremo julgar um caso de impeachment. Eu nunca vi acontecer. Claro. Eles têm um espírito de corpo muito arraigado e a tendência é a própria Carmen Lúcia indeferir, dizendo que não tem causa para isso. Nunca vi um presidente levar. Todo mundo estava dizendo que ela ia pedir explicações ao Gilmar como forma de admoestá-lo, de mostrar que talvez ele esteja se excedendo. Eu duvido até mesmo disso. Eu acho que a mais provável é que, diante de uma nova manifestação do Ministério Público, ela diga que não tem causa e arquive o pedido. Isso é o que eu tenho ouvido no Supremo. Vamos ver.